Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, começa esse vídeo com três perguntas polêmicas e eu quero muito, de verdade, eu quero a sua opinião. Quero que você use o espaço de comentário para dar a sua opinião nessas perguntas. A primeira é a seguinte, para você, Fagner é maldoso? É o jogador mais maldoso do Brasil? Vocês viram o que aconteceu ontem? Eu quero a sua opinião, no final eu dou a minha opinião. A segunda, o gol de Yuri Alberto não vou falar porque acho que todos aqui estão convictos que aquele gol do Yuri Alberto foi legal. Mas vamos para a segunda. Pessoal, as substituições do Antônio Oliveira, o que vocês acharam? Foram corretas ou precipitadas? E a terceira pergunta, pessoal. A terceira pergunta... rapaziada, eu quero que você responda essa pergunta. E a terceira pergunta é a seguinte. O Corinthians só mudou de comportamento, só mudou a motivação, o futebol é o mesmo horroroso? Comente aí, ou você acha que não? O futebol melhorou. Mudou só a motivação ou mudou também o futebol? Comente aí e não esquece, hein? Agora é com você. Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Corinthians classificado, jogo difícil, mas o Corinthians passou e é o que importa. E rapaziada, vamos pro vídeo porque no final eu vou dar minha opinião sobre o que eu penso do Fagner. Simbora pro vídeo e fortalece com like. Marcar. Quando o Bruno Vicari ofereceu o Yuri Alberto pro Palmeiras. Se lembrem disso. Alessio, o Yuri Alberto não é esse meme que estão pintando. Depois do jogo contra o São Paulo. Foi. A partir de então ele voltou a marcar. São 6 gols. Ótimo, ele tem que agradecer. O Antônio Oliveira surfou na minha onda, Mari Pereira. Mas ele acompanha a gente aqui, né? Com certeza absoluta, porque não foi coincidência nenhuma. Mas, de fato, o Yuri Alberto é um outro jogador. E aí, claro, com a chegada... Bom, o Corinthians é um outro time com a chegada do Antônio Oliveira, isso é um fato. É isso. Acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, né? Mas, sem dúvida alguma, a análise, se ela for individualizada, ou, nesse caso, não individualizada, se ela for nos dois personagens, ela corre o risco de ser uma análise mal feita. Para mim, o Corinthians mudou, o Corinthians como um todo. E aí, é chato falar assim, a saída do Mano, porque não é o Mano, é o que ele representava em um ambiente que ele não era querido, ele não era aceito, e aí ele não conseguia trabalhar bem, os times não rendiam bem. E às vezes o estilo de jogo também, né? Não batia, o Corinthians teve 5 derrotas seguidas, gente, no campeonato. Isso não é assim, isso é fato, tá lá na tabela de classificação. Inclusive o Corinthians não está na fase decisiva do Campeonato Paulista, exatamente por isso. Depois que chega o Antônio Oliveira, o time então do dia para a noite se encontrou. Não, mas o time foi melhorando. E acho que o ambiente foi ficando com um ar mais respirável. A ponto de a gente pensar que se é possível analisar hoje Pedro Raul e Yuri Alberto, há algum tempo isso, assim, daquele jeito não ia rolar. O Pedro Raul veio para salvar o Yuri Alberto, inclusive. Exatamente. Daquele jeito não ia rolar. E aí, qual dos dois se movimenta mais? O Yuri Alberto. Porque, inclusive, bate muito mais com o futebol dele, que era um futebol, às vezes, de jogar pelo lado do campo, de aproveitar a linha alta para correr, e o Pedro Raul ia se beneficiar com isso. Agora, eu acho que o Pedro Raul vai se beneficiar com isso. A gente conversava, Mário, sobre a dificuldade também que era o jogo. São Bernardo impôs dificuldade contra todas as equipes quando a gente pensa em Campeonato Paulista e jogando em sua casa, em seu mando. Inclusive para o Corinthians, né? Inclusive para o Corinthians. E tem sempre aquela coisa às vezes, o treinador ter tempo para treinar, para alguns não é muita vantagem, não. Parece que o time volta pior, volta mais desconectado. Perde o embalo. A gente tinha curiosidade de entender, pelo menos, o comportamento, a atitude. Viu, Bruno, acompanhando desde ontem, depois do jogo, num geral, os corintianos gostaram bastante do time do Corinthians, né? Claro que a gente ressalta alguns jogadores, mas, num geral, falaram muito sobre o time como um todo. O próprio Antônio Oliveira pontuou ali na entrevista coletiva, né? Vocês citavam do Pedro Raul e também do próprio Yuri Alberto. Ele justamente deixa o Romero no banco e coloca ali os dois, e ele fala isso na entrevista coletiva. Ele pontua mesmo o que ele esperava de cada um
dos dois, né, e que deu certo também na partida. E o Bidon entra também nesse pacote, assim como o Ranieri. Ele já entende ali o que cada um pode oferecer ao Corinthians, e é justamente pensando nisso, nesse tempo de trabalho também que o Corinthians vai ter agora pela frente, já pensando no Campeonato Brasileiro, é claro, que o Antônio Oliveira vai continuar montando esse time, e os corintianos empolgados, de fato, esperando, né, ver mais de cada um desses atletas, principalmente desses que a gente falou aqui agora. Ô, Duda, na sua primeira entrada, você citou também a reclamação do Rubão, né, sobre arbitragem. A gente tem os lances aqui separados, então, primeiro pensando em expulsão, enfim, dos dois lados, e também o lance do Fagner. A arbitragem foi o ponto negativo do jogo? De um árbitro de primeira linha, né? O Braulio é um dos principais Foram árbitros decisões do bem Brasil. equivocadas, né? Algumas, assim. Falou, foi até na transmissão, essa foi a aspa a gente ouviu o Ranieri, o próprio Antônio, e o Yuri Alberto falou assim, vale ressaltar a entrega de toda a equipe junto com o Antônio. Toda hora ele acredita ao treinador também, que está nos dando um gás, um ânimo grande, nosso dia a dia está alegre, diferente. Isso traz alegria para dentro de campo, a gente consegue demonstrar da melhor maneira também. Ponto, né? Acho que a gente precisa fazer uma coisa meio histórica aqui. Não sou advogado de defesa do Mano de jeito nenhum. Mas se estava na cara que o Mano não seria o treinador, porque tinha uma certa incompatibilidade, porque a oposição, depois de muito tempo, ganha e tira um pessoal que estava no Corinthians há mais de uma década, e o Mano tinha tudo a ver com aquele pessoal anterior. Se estava na cara, não precisava ter comprometido o ano, né? Não precisava ter comprometido, eu digo, financeiramente, inclusive, e com 5 derrotas na competição. Então, porque fica parecendo que o Mano é o pior de todos os problemas. Se o Mano não batia com essa direção, ele já tinha que ter cortado isso rápido. Lázaro, vocês lembram? Sim. Mas mesmo assim, ele foi mantido, aí um pouco depois ele cai... Chega o Cuca naquele já confronto também ali contra o Remo, sai. Então, assim, foi quase que um mês de indefinição e um mês perdido pelo E um mês pesado, né? Pesadíssimo. Um mês muito pesado. Onde o time não jogava e o ambiente só piorava, péssimo, não é, Mário? Exatamente. Talvez tenha ajudado até a perder a eleição. Pode ter A demora para tomar uma atitude, a demora para resolver as coisas. É importante a gente falar que o Corinthians ele vai ter esse tempo também de treinamento, que é... de fazer como é que é, Mário Mar? Do limão, a limonada? Eu sempre confundo essas coisas, mas é limão, isso mesmo. ou da limonada ao limão? É complicada essa. Mas tem a Sul-Americana também, que é no dia 3 de abril. Então, não necessariamente você vai cravar um mês. Mas você vai ter uns 15 aí, umas 2 semanas. Luxo puro, né? Que é luxo dentro puro. do calendário. Pensando que teve uma semana e agora... Você praticamente não tem esse tempo na pré-temporada. E agora os jogadores já estão mais fortes fisicamente. Então, realmente, é melhor. Porque na pré-temporada, os times eles perdem praticamente a primeira semana só com avaliação física. Agora você não tem isso, né? Agora é trabalho mesmo. Já estão no nível bom. É o tempo de recuperar uns jogadores também. Também, de descansar. Agora, só bem rapidinho, só para falar do Ranieri de novo, assim, porque a gente tem elogiado, né? Ele em campo, enfim, a maneira como ele contribui muito na fase defensiva, fase ofensiva, sofre o pênalti ontem, enfim. Agora, é muito legal também quando ele traz na coletiva para falar do Bidon, e ele já se mostra ali um potencial líder também, né, desse grupo, assim, que dispensou muitos jogadores, né, da temporada passada, que ele fala sobre o Bidon ter entrado ali, jogador de 19 anos, na vaga do Maicon, então essa decisão de última hora vai muito bem, né, num jogo decisivo, e o Ranieri fala que a gente passou confiança para ele, que, você pode errar, a gente vai correr por você, jogue à vontade o que você sabe fazer, mas, né, aproveita o momento que a gente está aqui para te ajudar, para te cobrir. Se você errar, a gente vai enfim, né, correr por você. Isso é muito legal, né? Sim. Dentro de um contexto, assim, que traz muito também do que é o ambiente. Um cara que está chegando como o Ranieri, abrindo portas. E não que o Ranieri é o veteranaço, né? Porque ele tem 27 anos, mas assim... E ele acabou de chegar também, né? Exatamente. Então, assim, passando confiança também dentro desse elenco. Sendo um líder mesmo... Também sendo um novato dentro desse contexto de Corinthians. Obrigada. Do Antônio Oliveira. Antes, o 6 é o quê? 6 jogos. É que os jogos tá meio escuro ali, né? 6 jogos e 1 gol. Depois, com o Antônio Oliveira, 6 jogos e 5 gols. E além do Yuri Alberto, o Ranieri ali, ele falou assim, temos Temos um esquema que bate com as peças da equipe agora. Foi uma alfinetada no Mano Menezes? Acho
que sim, né? Se não foi uma alfinetada, foi uma comparação. Não sei se a intenção foi alfinetar, mas ele fez a comparação e a comparação faz sentido. O Corinthians hoje tem um jogo que flui, tem um jeito de jogar, tem um padrão. Em defesa do Mano, o Corinthians não tinha isso, não só com o Mano, mas não tinha com o Luxemburgo, não tinha... No 1º de maio, nada disso aconteceu. E o pênalti aos 2 minutos tem um peso muito grande. Porque o São Bernardo é um time que geralmente defende muito bem para jogar, às vezes, de uma maneira mais direta, mais em contra-ataque. Começou perdendo por 1-0, já mudou o jogo. Tinha que ficar um pouco mais com a bola, tentar atacar um pouco mais. E cedeu espaço para o Corinthians jogar. Até acho que o Corinthians desperdiçou alguns bons contra-ataques que tinha com muito campo para jogar. Mas em nenhum momento depois do gol do Yuri Alberto a 4 ou 5 minutos de pênalti, a classificação do Corinthians não ficou sob risco em nenhum momento. E depois do segundo gol, então, aí foi tranquilo. E até por isso, eu entendo que ontem foi mais mérito do Corinthians do que o pouco futebol que o São Bernardo jogou. Realmente, esteve abaixo, mas o Corinthians fez tudo o que tinha de fazer. Abriu o placar cedo, jogando fora de casa, de certa forma colocando essa pressão do lado do São Bernardo, obrigando o time a propor mais. E aí o Corinthians ficou ainda mais confortável para exercer sua proposta. Para mim, uma boa escolha do Antônio Oliveira para o tipo de jogo que ele ia enfrentar. O Zanardi é um cara que gosta de jogar com uma linha de 3. Várias vezes, ao longo da temporada, ele recorreu a 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, o Romero teria mais dificuldade, pela característica de jogo. O Yuri Alberto, jogando aberto, e o Pedro Raul. Não sou um grande fã do Pedro Raul, mas ainda assim entendi a opção por segurar 2 zagueiros ali, 2 defensores, e tirar esse conforto da linha de 3 zagueiros do São Bernardo. Então, para mim, uma boa escolha do Antônio Oliveira, ajudou a condicionar o jogo. Pedro Raul acaba marcando também num lance ali de presença de área, de antecipação, mas para mim tem muita competência do Corinthians, que soube levar o jogo, mesmo nas condições mais adversas, quando perde o Garro, não se desestabilizou, e um grande jogo, um jogo de muita solidez o tempo inteiro, como o Prato citou. O Corinthians foi sólido, até mesmo o Maicon foi uma baixa ali, às vésperas do jogo. Quase, né, Breder? Praticamente em cima do jogo. Ele estava na escalação oficial divulgada. Jogou o Breno Bidon. E aí o Breno Bidon vai muito bem, personalidade, primeiro jogo dele como titular do Corinthians, recém-saído do time que foi campeão da Copinha, indo bem, indo à frente. E aí algo que eu gostei do meio-campo do Corinthians foi a mobilidade do time. Embora seja organizado, a gente percebe que até o Ranielli, no lance do primeiro gol, do pênalti, está lá entrando na área, fazendo, mesmo como primeiro volante, tendo ali o espaço para chegar. Bidon saindo também. Então foi o Garro, que já vinha fazendo esse papel de um articulador, com ainda mais liberdade para se movimentar. Então essa mobilidade no meio-campo, que eu imagino até que o Ranielli se refira a isso, jogadores não tão engessados em campo, e ali o lado esquerdo do Corinthians com o Hugo. O Hugo segurou um pouco mais para o Fagner ter mais liberdade para atacar. Faz todo sentido também. O Hugo é um lateral com característica mais defensiva, o Fagner tem um bom apoio. O Yuri Alberto não é um cara para jogar como referência, e várias vezes o Mano tentou isso, insistiu com o Yuri Alberto de 9. O Yuri Alberto precisa ter espaço, como o Antônio Oliveira observou depois do jogo. É um cara que ataca muita profundidade. Então a gente... O Yuri muitas vezes pelo lado direito, né? Porque é um jogador que, até pela maneira do São Bernardo jogar, ele incomodaria mais os zagueiros, né? Que são jogadores mais pesados, mais altos, do que talvez o Romero se jogasse como um ponta por ali. Mas é um Yuri Alberto mais confiante. Confiante para fazer os movimentos, para finalizar as jogadas. É uma boa notícia. A bola começa a entrar, vem a confiança, muda né? a conversa. Eu achei legal que o Breiler até se adiantou, porque eu ia perguntar exatamente o que vocês acharam do Pedro Raul com o Yuri Alberto e o Romero vindo do banco depois. Até achei que o Romero entrou bem, né? Criou algumas chances ali. E ia perguntar exatamente sobre o Breno Bidon, porque eu me lembro que depois do último jogo da fase de grupos, que foi Corinthians e Água Santa, Corinthians com vários garotos, lembra que eu te perguntei, depois de um programa, perguntei, professor, você teve vários garotos nesse jogo, quem te chamou a atenção? Você falou Breno Bidon. Foi ou não foi? Ele é um jogador muito versátil, né? Ele joga onde você colocar ali, ele rende. Pode ser segundo volante, até pelo lado. No time da Copinha, muitas vezes ele atuou avançado pelo lado esquerdo. Você pode contar com ele, agora dá até medo, né? O garoto do Corinthians, nessa posição, jogando bem, vai embora daqui a pouco. É uma pena, né? Então tem esse lado, mas é uma bela opção. Entrou, não sentiu, já tem
tem um estofo, a torcida já conhece, já confia, já deposita as fichas, essa questão da confiança, isso é importante também. Não é um garoto que chega em posição, jogando bem, vai embora daqui a pouco. É uma pena, né? Então tem esse lado, mas é uma bela opção. Entrou, não sentiu, já tem um estofo, a torcida já conhece, já confia, já deposita as fichas, essa questão da confiança, isso é importante também. Não é um garoto que chega do nada. E é um garoto com... O Corinthians podia ter um meio-campo Moscardo, Duqueiroz, Breno Bidon e Garro. Fora 4-4-2. Fora o Guilherme Biro, que pode entrar eventualmente, ali não falta gente, não. Falei, podia ter, obviamente, que os outros já foram embora. E a torcida do Corinthians é que fique o menino, que jogue, que fique pelo menos um ano. Mas é o que você falou, se começa a arrebentar, no meio do ano é capaz de ir embora. É uma pena, né? E até pro Maicon, é bom ter um cara como o Breno Bidon surgindo para colocar pressão. O Maicon foi um cara que oscilou muito, até começa a temporada devagar, vai se firmando, principalmente depois da chegada do Antônio Oliveira. Mas é ótimo para o Corinthians ter mais concorrência. E quando um cara como o Bidon, jovem, mostra esse tipo de personalidade, no primeiro jogo como titular, parecia que já estava há muito tempo ambientado no time principal, é uma ótima notícia para o Corinthians ter mais jogadores, até mesmo o Wesley. Já dá para falar numa afirmação do Wesley, que a gente, né, por ser jovem também, oscilou, teve oportunidades como titular no ano passado, mas nunca conseguia se firmar. Hoje eu já vejo o Wesley como titular do time, está mais estabelecido, também com mais confiança. Então o Antônio Oliveira chegou nesse contexto não só de recuperar jogadores, mas de encontrar soluções dentro do próprio grupo. Tem feito um trabalho muito competente até aqui. E agora tem vários dias, várias semanas para preparar e consolidar mais o Corinthians. Então, não só pela classificação, mas pela forma como o Corinthians jogou, a solidez defensiva, o equilíbrio do time, para mim o Corinthians está num bom lugar sob o comando do Antônio Oliveira. Para completar, o Breno Bidon, 19 anos, recentemente, não sei se foi essa semana, se não foi essa semana, assim, muito nos últimos dias aí, teve contrato renovado com o Corinthians por mais 5 anos. Normalmente, acho que é o certo o clube fazer, né? Claro. Você vê que o jogador vai ter chance no time profissional, a vitrine vai ficar mais, né? Vai aumentar. Todo mundo de olho nele. Se você não renova, não sobe a multa... É isso. E pelo jeito já tem Bayern de Munique, outros clubes de olho no menino, em cima do que a gente falou. Entendeu? Já tem O principal é essa questão da multa. É você se cobrir, se garantir, fazer uma negociação. Com jovens é fundamental você fazer a negociação jogando lá para frente uma participação em venda futura, porque às vezes o clube brasileiro ganha muito mais nessa venda futura do que na hora que vende o rapaz, né? Já que é inevitável, porque é inevitável, né? O nosso mercado é isso. Esses garotos, você sabe que conta com eles por algum tempo, já tem que projetar um lucro para frente. Em relação ao Maicon, muitas contusões nessa volta, né? Sempre problemas físicos, e é um jogador que o Corinthians jovem, né? Tem que avaliar, porque é um jogador a ser comprado, principalmente depois desse último barulho do Flamengo, quer dizer, cresce aí uma expectativa de que ele fique, mas também precisa ver essas questões físicas dele, estão se repetindo muito, né? Rafael Prats, fale sobre Cássio, o monstro Cássio, que vem sendo questionado por parte da torcida, por muitos corintianos, falhou em um ou outro jogo, aí muita gente já quer a saída. Além de tudo isso, ele tem uma sombra enorme, que é o Carlos Miguel, que é um goleiraço também, enfim, criado no Corinthians, que já mostrou ser um bom goleiro. Eu, particularmente, acho cedo. Eu também acho. Eu acho que o Carlos Miguel, apesar de eu também ver muito potencial nele, também, nos jogos que ele atuou pelo profissional do Corinthians, parece que vai ser um goleiraço o Carlos Miguel. Na minha visão, o Cássio deveria ser mantido. Sim, para mim também. E ontem a participação do Cássio foi importante e pontual, né? Não é que o Cássio, assim, fechou o gol, porque ele nem foi tão exigido assim. Mas essa bola aí que a gente está vendo no final do primeiro tempo, foi um pouco depois que o Corinthians perdeu o Garro expulso. Então, assim, 2-0, com o jogo que estava sob controle do Corinthians, vai para 2-1 com a menos no vestiário, opa, o segundo tempo fica de outro jeito. Mesmo, Abel, foram essas duas, né? Ele não foi assim, não foi o caso de 8 defesas, 9... Mas foram essas duas porque foram as que foram no gol. Exatamente. O goleiro está ali para isso. Para o jogo. Não foi o caso do Estudiantes. Não, nem precisou. E aí isso joga a favor do time.
o goleiro não foi tão exigido, o time defendeu-se bem, o time foi mais sólido quando não teve a bola, mesmo quando teve um atleta a menos. Então, assim, o Cássio ontem, quando precisou, apareceu de maneira importante. E foi isso que ele fez ontem. E isso foi é Cássio, importante né, na classificação. Ele nasceu para pegar a bola do jogo. Essa é a história do Cássio. Em alguns jogos mais exigido, outros menos, mas uma coisa é certa. A bola que mexe com o resultado do jogo, o Cássio está presente. E esse exagero em relação a querer tirar o Cássio, eu acho, na minha concepção, as defesas que ele faz são muito mais impactantes do que as falhas que ele teve. Você não tem falhas clamorosas do Cássio. Você tem falhas discutíveis. Em jogo grande costuma crescer. Tem goleiro que é assim, o Cássio é assim. Jogo decisivo. E na altura do jogo, que o jogo pede a presença dele. Ontem foi isso que o Prates falou. Tomasse um gol ali, claro, aí mudava a cara do jogo. Claro. E o Prates... Viu, Duda? Pelas informações e pela participação. Abraço para vocês, amigos. Rapaziada, vamos lá. Agora eu vou dar minha opinião sobre o Fagner. Sobre o Fagner que... Pessoal, eu acho o Fagner maldoso. Não gostava de falar isso, pois ele joga no Corinthians. Eu não gostava de falar isso, mas eu não posso fugir da realidade. Essa é a verdade. Eu não posso me omitir a um fato, pessoal. O Fagner é muito maldoso. É tanto que no meio do futebol, no meio dos jogadores, ele é mal visto, ele é mal quisto. Acredite se quiser. No meio dos jogadores, os caras não gostam muito não gosta do Fagner. Pelas maldades dele, as entradas. Porra, em menos de um mês o cara já deu 2 cotoveladas, pô. Sem falar que ele já praticamente extinguiu, praticamente acabou com a carreira do Edson lá do Flamengo. Eu acho maldoso. Antigamente eu falava, não, o Fagner é duro, isso e aquilo, mas a cada dia que passa, a cada jogo, a cada ano, a gente vai vendo a natureza do Fagner e... Desculpa aí, corintiano, se você não concorda, mas é o que eu penso. Fagner é maldoso, sim. Eu acho ele um excelente lateral, um dos melhores que já vestiu a camisa do Corinthians. Porém, a maldade dele em campo é absurda. Comenta você aí e fortalece com like, beleza? Eu quero saber a sua opinião. Responde as perguntas. Sua opinião importa demais e eu quero muito a sua opinião. Forte abraço